Se você fala pente, bala e OAU, você é leigo no assunto de armas e munições. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal do Canhoto Armamentista. Meu nome é Mauro Mendonça e aqui a gente fala um pouco sobre armas, munições, técnicas de tiro, recarga e também, de vez em quando, a gente fala mal do governo. Bem, no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto que pode ser um pouco mais polêmico, mas que a gente precisa trazer à baila. Muitas pessoas, quando a gente está falando sobre uma munição recarregada, me perguntam qual é o OAU da sua munição ou qual é o tamanho total da sua munição. Essa pergunta é uma pergunta que imediatamente me remete a uma pessoa leiga fazendo um questionamento. E sabe por quê? Porque a gente não pergunta tamanho total de uma munição, a gente pergunta o tipo de projétil. Mas calma, como esse canal é focado em que a gente evolua, permita-me explicar o conceito do que é o OAU e o porquê que a gente não faz essa pergunta. A primeira coisa é o conceito. O que é um OAU? OAU é Overall Length, ou numa tradução livre, tamanho total da munição. E que tamanho é esse? Este tamanhozinho aqui, ó. Conseguiu compreender? Tá bom para ver aqui no vídeo? Cameraman, olha aí. Tá bom para ver no vídeo? Beleza. Então, esse é o tamanho total de uma munição. Mas, acreditem, senhores, sabe qual é o impacto disso na sua vida como atirador? Zero. Nada. Nadica. Pois é. Mas por que você precisa saber o que é o OAU? Isso nos leva para a segunda parte do vídeo. O OAU de uma munição não afeta em nada a sua vida desde que você saiba fazer bem uma recarga de munições. A propósito, para quem ainda não conhece, no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo, há um link para o nosso curso de recarga raiz. Se você achar que deve passar por este aprendizado, lá a gente tem um curso completo de recarga, desde o início, onde a gente desespoleta esse camarada aqui, até você concluir esta munição desta forma. E acredite, recarga de munição não apenas salva o seu dinheiro, ele também te permite configurar uma munição para o cano da sua arma, para o tipo de prova e também para a aplicação daquele tipo de disparo que você vai fazer. Clica aqui no primeiro comentário fixado, o link está lá ou na descrição do vídeo e faça parte do nosso grupo. Inclusive, ao entrar para o nosso seleto grupo de recarregadores de munição, você ganha acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, onde lá a gente troca ideias, opiniões e até receitas. Voltando agora para o tema, o Overall Length, como nós dissemos, ou o OAU, como vocês leigos gostam de dizer, que é o tamanho total de uma munição, não precisa ser dito, porque o OAU ele varia conforme o tipo de projétil. Mas o que é isso? Apenas para efeitos de comparação, a SAAMI, que é uma entidade onde todos os fabricantes criam as especificações das munições, coloca que, por exemplo, no calibre 9mm, o tamanho total da munição pode ser de 25,4 mm até 29,69 mm. É uma variação de mais ou menos 4, alguma coisa milímetros, coloca aqui para mim nos comentários, mas em se tratando de uma mecânica de precisão, onde microns podem fazer toda a diferença, como que os fabricantes mundiais criam uma tolerância de 4 milímetros no tamanho total da munição? E agora eu vou te explicar por quê. Tá gravando? Pode responder? Pode, pô. Pode, tá gravando? Tá. Então beleza. Então agora vamos falar um pouco do porquê que é que o OAU, o tamanho total de uma munição, pode variar de 25,49 mm para 29,69. Meu Deus, que absurdo! Será que a indústria não sabe o que está fazendo? Bem, talvez nós não saibamos o que é o OAU de fato. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas das nossas munições. Essa é uma munição ogival padrão. Não sei se está dando para ver aí no vídeo, tá? É uma munição ogival padrão. Além disso, nós temos uma munição com ponta plana. Calma que eu vou mostrar para vocês, porque eu estou num lugar que se ela cair aqui eu perco a munição. Olha aqui, olha. Tá aqui, ó, ponta plana, tá? Ou semi-canto vivo. Muita gente chama isso aqui de ponta plana, semi-canto vivo e por aí vai. Eu chamo de ponta plana, por motivos óbvios, tá? Eu espero que você esteja vendo aí. Além disso, nós temos também, olha só, um cone. Olha só, um cone. Olha que interessante, um cone. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar uma do lado da outra. Outra, ponta plana. Não sei se está dando para ver aí no vídeo, cameraman, confirma aí para nós. Está dando para ver, claro? Beleza, então olha, tá aqui outra. Agora eu vou mostrar uma outra ogival, olha só. Espero que esteja dando para ver. E agora, por último, esta aqui.
O que acontece? Estas munições que eu acabei de mostrar, elas têm tamanhos diferentes ou comprimentos diferentes. E por que disso? Porque o projétil é feito por formatos ou geometrias distintas e também por pesos diferentes. Ou seja, o projétil pode ser maior, menor e com formatos distintos. Por isso, o overall length ele é baseado no tipo de projétil e não no quanto você afunda a munição no seu estojo. E agora, vamos explicar também os riscos que você corre em não ter entendido isso até hoje. E eu espero que depois desse vídeo você não faça a sua recarga mais errada. Tá gostando do conteúdo até agora? Eu tenho uma missão para você. Meu caro, eu não sei se você sabe, mas o algoritmo dessa plataforma, ele entrega primeiro para você o vídeo, para que você, depois de avaliar se o meu conteúdo foi legal ou não foi legal, entregar para outras pessoas. E sabe como que o algoritmo faz isso? Vou te dar uma dica. E aí, você fica com a missão de me ajudar. O algoritmo, ele vê se você deixou o seu like, deixou um comentário, clicou no compartilhar e mandou esse vídeo para os seus amigos e, além de tudo, tem um botão aqui embaixo, que é o botão de salvar na sua playlist. Faça esse grande favor para mim, porque se você simplesmente fizer isso, o que é de graça, o conteúdo vai chegar para mais pessoas. Chegando para mais pessoas, a gente leva conhecimento e segurança para muito mais atiradores. Combinado? Conto com a sua ajuda, hein? E aí nós temos agora um grande assunto para ser tratado, que é sobre segurança na recarga de munição e o maldito do OAL. Vamos falar um pouco sobre isso. Basicamente, na sua recarga, você pode fazer 3 configurações de OAL diferentes. Um OAL maior, um OAL menor e o OAL adequado. Lembrando que o OAL adequado é exatamente o afundamento ou assentamento do projétil no estojo. Isso significa que todas as suas munições, não importa o tamanho do seu projétil, vão estar afundadas ou assentadas uma quantidade igual dentro do estojo. Se isto ocorrer, a sua munição terá OAL maior ou um OAL menor. E agora, considerando que nós temos a tolerância, por exemplo, no caso do 9mm, de 25.4 até 29.69, você já sabe que esse OAL pode variar. O que você não pode fazer sob nenhuma hipótese é um OAL fora das especificações da SAAMI. Primeiro, porque se ele for maior do que a especificação, você terá uma falha de trancamento do seu ferrolho. E aí você vai bater na parte anterior do ferrolho, tentando fazer com que ele faça o trancamento adequado. E aí, meu caro, você terá uma pane. Numa situação de combate, isso pode ser catastrófico. Mas existe algo que é muito mais grave e a gente precisa falar por causa da sua segurança e da segurança de todos ao seu redor, que é o OAL abaixo do especificado. Você já deve ter visto primeiras munições de carregadores de armas que são constantemente aquecidas e esfriadas, ou esquentadas e esfriadas, e que aquela munição ela começa a ficar menor, porque o projétil vai batendo na rampa do cano e ele vai tendo um atrito diminuindo o tamanho total da sua munição. Isto colocado, eu ainda tenho que fazer um disclaimer aqui. Existem projéteis específicos, por exemplo, que nem saem no estojo, que é o caso do canto vivo das munições 38. Mas, para canos de revólver, nós temos uma outra engenharia de cano que diminui bastante o seu risco de explosão com uma arma ou uma falha catastrófica. Voltando aqui para o OAL menor. No OAL menor, você diminui a área interna do seu estojo. Com isso, você tem mais pólvora queimando ao mesmo tempo, aumentando a pressão deste estojo e, por sua vez, fazendo pressão no headspace, que é o espaço onde o seu estojo fica dentro da câmara da arma. E aí, meu caro, o seu estojo tenderá a rachar e, mais uma vez, cada vez que ele dilata, ele força o headspace, criando talvez microfissuras no headspace do seu cano e causando no futuro uma explosão de maneira catastrófica, podendo machucar você ou terceiros. Com isto em mente, você acredita mesmo que o tamanho total de uma munição hollow point em 115 grains vai ser o mesmo tamanho de uma munição em 147 grains ogival? Bem, eu acho que você já entendeu o conceito que se faz do que é o OAL. Agora, eu também gostaria de te explicar, às vezes, o óbvio, mas que é importante a gente dizer. O fato de sabermos o tamanho total de uma munição com base no projétil utilizado na sua recarga
elimina a pergunta de qual é o OAL da sua munição. Entendeu agora? Isso é uma pergunta de gente leiga. E por que é uma pergunta de gente leiga? Porque quem não conhece os conceitos que eu estou explicando aqui por trás vai fazer a pergunta. Por último, mas não menos importante, nós também temos um outro problema. A câmara das armas e assim os canos de armas, principalmente semiautomáticas, eles têm um diâmetro um pouquinho maior na entrada e um diâmetro um pouquinho menor na saída, porque ele precisa que o projétil encaixe no cano, na entrada do cano. E aí, meu caro, se você faz uma munição com um OAL menor, você está gerando uma folga. E este projétil, ao ser disparado, pode causar um chumbamento excessivo ou um excesso de pressão por trancamento. E aí, meu caro, você já ouviu falar de canos que explodiram porque as pessoas tinham projéteis entupindo o cano? Pois é, esse é o tipo de falha catastrófica que a gente precisa afastar. E a gente fica na fissura de querendo parar a gravação. Eu também sou assim, tá? Pois é, pô. Pra adiantar a edição. E aí, hein? Gostou de conhecer um pouco mais do universo de recarga de munições? Entendeu que OAL não é uma pergunta que se faz quando você conhece as especificações dos projéteis dos seus amigos? Entendeu que, embora munições tenham faixas de tamanho total com uma tolerância gigantesca, elas só servem para poder suportar variações de munição por seus tipos de projéteis, pesos e também geometria? Você também entendeu que numa recarga de munição a gente não afunda mais ou menos o projétil no estojo, e sim a gente respeita o tamanho total com base naquele projétil? Bem, se você compreendeu isso, parabéns! Você deu mais um passo no entendimento do universo complexo e extenso das armas de fogo. E acredite, tem muito atirador antigão aí que não faz a menor ideia do que eu estou dizendo. Bem, meu amigo, chegamos ao final do vídeo. Se você tem dúvidas ou quer complementar este conteúdo, eu o convido a colocar todo o seu conteúdo ou suas dúvidas aqui na seção de comentários. Vai ser um prazer ler a sua interação aqui conosco, respondê-la se necessária e principalmente o seu conteúdo aqui complementando o que a gente está conversando hoje. A propósito, não sei se você sabe, este canal é feito por mais pessoas do que o Canhoto Armamentista. Uma delas é você aí do outro lado da tela. Pois é, conteúdo aqui é complementado. O vídeo começa o assunto e a gente termina na seção de comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter deixado o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e ter salvo esse vídeo na sua lista. Se você quer um vídeo sobre comparativo de munições 22LR, está aparecendo um link agora na sua tela, é só clicar nele e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá!